Olá, queridos! Olá, queridas! Hoje eu gostaria de refletir com vocês acerca da vida de Galileu Galilei, o grande astrônomo italiano. Ele, por observava as estrelas através dos seus instrumentos que existiam à época. Nós estamos falando de século XIV, XV, então as coisas eram mais rudimentares. Ele observou que a cada dia que ele via, ele focava em uma estrela especificamente, e ele via que a cada dia essa estrela estava em uma posição. E ele, por dedução, chegou à seguinte conclusão: a Terra está se movendo. A estrela está lá paradinha. A Terra está se movendo. Então ele chegou à conclusão de que, diferente do que se pregava àquela época, a Terra girava em torno do Sol. E a Terra não era o centro do universo, era o que se acreditava naquela época. Porém, a Igreja Católica daquela época o condenou à morte porque ele era um herege. Como ele poderia dizer que a Terra não era o centro do universo? Ele estava errado. Mas só que o Galileu tinha certeza absoluta porque ele era um cientista. E ele, por observação, através do estudo, ele chegou a essa conclusão. E ele foi condenado à morte. Ele tinha uma irmã que era freira e falou para ele: Galileu, se você disser que a Terra não é o centro, que a Terra é o centro do universo, ela vai deixar de girar em torno do Sol e vai deixar de ser apenas mais um astro no céu? Ele falou: não, então diz para eles o que eles querem escutar e salva a tua vida. E ele fez isso. Infelizmente, ele ficou em prisão perpétua até o dia da sua morte, mas ele não foi sacrificado como seria inicialmente. O que a gente depreende dessa história? Existem pessoas que nós conhecemos, e conhecemos várias delas, que brigam contra os fatos, que preferem viver na mentira, acreditar na mentira, do que reconhecer que estão erradas. Porque se elas reconhecem que estão erradas, elas assumem um negócio chamado insuficiência. E o que é insuficiência? Todos nós somos insuficientes. Nós não somos seres completos e não detemos todo o conhecimento que nós achamos que detemos. Nós conhecemos um pouquinho só. E quanto mais nós aprendemos, mais nós descobrimos que nada sabemos e que precisamos cada vez mais nos informar. Mas existem outras pessoas que não querem aceitar a sua insuficiência. E o que elas fazem? Ficam condenando as outras pessoas por terem ideias estapafúrdias. Mesmo que a razão lhes diga que aquelas pessoas a quem ele está condenando estão certas. Até há pouco tempo atrás, e não faz muito tempo, aqui no Brasil tinha gente que acreditava que a Terra era plana. Mesmo que hoje nós já vamos ao espaço. Fotografias e mais fotografias do espaço mostrando que a Terra é redonda. Mas a pessoa prefere brigar com os fatos. Adianta você ficar batendo de frente com essa pessoa, discutindo com a pessoa? Claro que não. Deixa ela viver a mentira dela. É um problema dela. Se nós ficarmos nos preocupando excessivamente com essas pessoas, nós vamos viver menos, aprender menos, porque nós vamos estar presos a uma mentira que a pessoa está criando. Então, queridos e queridas, eu sei que às vezes nós tendemos a querer fazer com que a pessoa enxergue a verdade, mas isso é um problema dela. Nós não podemos parar a nossa marcha porque alguém não quer aceitar certos fatos. Isso é um problema dela. Ela que se entenda com ela mesma e depois com Deus. O que nós temos que fazer é cada dia mais nos informar, cada dia mais aprender e cada dia mais viver esse aprendizado e fazer bom uso dele. Nós não podemos parar a nossa marcha porque pessoas acreditam em mentiras.
Essas mentiras que elas acreditam só servem para elas, não servem para as outras pessoas. Se a pessoa acha que a Terra é plana, é um problema dela. Mesmo que todos os fatos mostrem que ela está errada, mas ela quer acreditar assim. Se a pessoa não quer acreditar em Deus, é um problema dela. Isso não nos diz respeito. O importante é aquilo que nós fazemos com a nossa fé e com a nossa crença. Nós temos que, cada dia mais, buscar o conhecimento, porque é só através do conhecimento que nós vamos nos tornar pessoas melhores. Nós vamos poder espargir esse conhecimento e fazer com que as outras pessoas também sejam pessoas melhores. Não vamos esquecer jamais de que todas aquelas pessoas que conviveram com Jesus depois acreditaram numa mentira, dizendo que ele era um falso profeta, mesmo sabendo que aquilo era uma mentira. Mas era aquilo que elas precisavam acreditar naquele momento, que interessava a elas. Algum proveito cada um tirou. Como eu falo, proveito material. Mas a história mostra que todos estavam errados. Então, vamos seguir com as nossas crenças, com a nossa fé, com os nossos ensinamentos. E se as pessoas não querem acreditar em nada daquilo que nós acreditamos, isso é um problema delas. Que hoje e sempre tenhamos um dia de fé.